Estamos aqui hoje na TV Cinec, aqui ao vivo, Demerval Show. Então, você que está acompanhando, já escreve aqui no nosso canal e também no canal da TV Cinec. Hoje nós estamos recebendo aqui o advogado doutor Luiz Jerônimo, advogado do Taboão da Serra, pré-candidato aí a vereador nessa eleição no Taboão da Serra em 2024. Nós temos eleição aí para nos municípios, em todos os municípios do Brasil, mais de 5.500 municípios. Estou muito enganado, 5.572 municípios. Se não for isso, está pertinho, viu? E aí vão ter eleição lá para municipais, renovar os prefeitos, os vereadores. Tomara que nessa eleição renova bastante, viu? Tira aí quem está no poder há muitos anos. Tem gente que está no poder aí há mais tempo do que o que eu tenho de idade e o que o Marcelo Valadão tem de idade junto também, viu? Mas é a oligarquia brasileira predominando ainda em pleno 2024, tá certo? Doutor, tudo bem? Ô, Demerval, tudo bem? É um prazer estar aqui, é um prazer participar do seu programa. Receber esse convite é uma honra para mim e poder falar aí um pouquinho sobre a advocacia, falar sobre Taboão da Serra, sobre política, sobre renovação. Para mim é um prazer enorme estar aqui e atender o seu público, que é enorme, e eu tenho uma grande satisfação aí de passar um pouquinho do meu conhecimento para todos eles. É um prazer. É uma honra tê-lo aqui hoje, Marcelo, jornalista Marcelo Valadão. Bom dia, tudo bem, Marcelo? Bom dia, Demerval, bom dia, doutor Luiz Jerônimo, e bom dia também aí a quem nos acompanha aqui na TV Cinec. Obrigado pelo convite para fazer parte aqui desse programa, aprender um pouquinho aqui com você, Demerval. Tá certo. Hoje nós vamos falar aqui, o doutor também é síndico de um condomínio no Taboão da Serra. Doutor, me conta uma coisa, na década de 90, né, o síndico de prédio, o síndico de condomínio tem uma função, né? Hoje mudou muito isso, não mudou? Mudou, Demerval. Assim, com o crescimento e a ascensão aí dos prédios e o crescimento contínuo aí, das edificações, a gente tem hoje uma mudança muito radical, né? Então, hoje nós temos muito condomínio clube, nós temos muito condomínios grandes. Então, aquela figura do síndico da década de 80, quando se iniciou, que era o senhorzinho aposentado, a pessoa que não tinha ali condições de trabalho e iria executar o serviço, hoje ganhou espaço para o síndico profissional. O síndico profissional, hoje, ele representa uma figura muito importante dentro dos condomínios. É o administrador de empresas dentro do condomínio. Então, hoje, ele além de ter um trabalho funcional, ele tem a questão administrativa, porque hoje, você tem, imagina só, eu sou administrador de um dos maiores condomínios de Taboão da Serra, que é o condomínio Vertentes. Nós temos lá, Demerval, 700 unidades em um único espaço. Então, é muita unidade, assim, é uma microcidade dentro de uma cidade maior. Então, existe essa necessidade de ter um administrador fazendo os cuidados do condomínio. E, para mim, também é um grande prazer hoje ter o condomínio Vertentes dentro da minha carteira, porque hoje é um condomínio que ele está em ascensão e, durante aí 5 anos e meio, estou indo para o 6º ano de mandato, a gente tem aí colhido bastante êxito dentro desse trabalho. Então, o síndico profissional hoje ele representa uma figura muito importante aí dentro de um condomínio moderno, né? Doutor, esses condomínio pequeno ou grande, que hoje tem piscina, tem quadra, tem tudo isso, toda essa infraestrutura. Eu moro em um que tem um monte de piscina lá, tem tudo isso aí, né? Tem quadra, tem a academia. Né? Perguntar em casa quem foi no piscina daquela nos últimos 2 anos, talvez ninguém, viu? Talvez ninguém. Se você for ver as academias, e tem uma academia com uma estrutura muito grande ali, muito mesmo, não é pequenininha não é coisa simples não. Se você ficar lá olhando o dia inteiro, pouquíssima gente vai. Por que isso, hein?
Então, Demerval, hoje assim é meio contraditório, tá? Eu vou discordar. Eu particularmente, tá? O senhor vai à academia. Não. E vai à piscina também. Já fui. Já fui. Mas por que eu digo que é contraditório, né? Hoje existe uma grande procura desses condomínios que já tem dentro do seu próprio espaço uma facilidade. Então, hoje, nos dois condomínios que eu administro, um do lado do outro em Taboão, os dois têm academia, tem piscina, tem sauna e até mercados hoje, que é uma facilidade, tem mini mercado dentro dos condomínios, né? Então, isso é a modernização vindo até o condomínio. Então, essa necessidade de ele ter ali próximo tudo facilita muito. E hoje, o que me levou há 12 anos, 13 anos atrás, ir em busca de um condomínio, tá? Eu vim de residência e procurei um condomínio. Primeiro, pela questão da segurança, que a sensação de segurança ela é bem maior do que você estar hoje em uma moradia de casas em rua aberta, né? A questão da facilidade para as crianças. Então, na época, meu filho tinha 5 para 6 anos, então eu trabalhava fora como advogado, minha esposa trabalhando fora. Então, existia a necessidade de ter um ambiente ali mais próximo, com um cuidado maior, onde a gente não tivesse a necessidade de sair dali e ir para um parque 10 quilômetros, 15 quilômetros. Então, tudo em volta facilitou. Então, hoje, essa comodidade ela tem nos ajudado muito. E a procura por esses condomínios ela tem sido muito grande. E por que isso, né? Hoje existe um crescimento muito grande de edificações, principalmente São Paulo e Grande São Paulo. São Paulo a gente sabe que está abarrotada, você não tem espaço hoje para edificações. Então, essa população ela foi migrando aí para municípios vizinhos, como Taboão da Serra, que hoje é a maior densidade demográfica aí do Brasil. Então, não se tem como construir edificações térreas, casas, condomínios de casa. Então, a grande procura foi por edificações. Porém, as grandes construtoras tiveram que criar aí modelos que atendessem essa necessidade também, implementando academias, implementando aí piscinas, playgrounds, onde atendesse toda essa população dentro de um mesmo espaço. Então, eu falo assim, eu tenho essa dificuldade de ir à academia, apesar de ter uma necessidade, né? Isso todos nós, a gente vai chegando a determinada idade, gente, é uma necessidade de fazer exercício físico. Minha esposa que o diga, que me cobra diariamente sobre isso, e é algo que é necessário. Mas, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando passar. Mas eu tenho lá bastante gente adepto, inclusive eu tenho um projeto dentro do próprio condomínio, que é a ampliação de uma das academias que hoje se tornou pequena, principalmente pós-pandemia, né? As pessoas sentiram a necessidade de ter hoje essa preocupação com a saúde e que eu vejo algo muito importante, né? Então, hoje, todas as áreas do condomínio elas são muito bem aproveitadas. E isso eu indico para todos que fazem parte de condomínio clube que executem, que façam uso das áreas comuns, porque, afinal de contas, está incluso ali, faz parte do pacote, né? É claro que tem uma pequena parcela dessa população que acaba não usufruindo, né? E aí a gente respeita, mas está ali disponível para que façam a utilização, né? Doutor, o senhor também é advogado, então vou fazer uma pergunta como advogado nessa área também de condomínio aí. O IPTU, eu fico pensando algumas vezes, por que fazem isso? É legal ou não é legal? É ilegal repassar o IPTU ao inquilino? Se como leigo, né? Imagino assim, sim, claro. Se a casa é do cidadão, a propriedade é dele, não é do inquilino. O cidadão pagando esse IPTU, o inquilino pagando esse IPTU, não estaria pagando, por exemplo, como se fosse uma prestação desse imóvel? Então, isso é legal? É uma grande discussão, é legal, tá? O acordo entre as partes, que fique bem claro isso, a partir do momento que você faz a locação de um imóvel, ele faz lei entre as partes o contrato no qual você assina. E dentro desse acordo, você tem a opção de incluir aí a cobrança do IPTU ou não. Isso não se torna uma ilegalidade,
É um acordo entre as partes. Então, eu tenho 2 casas de aluguel, no caso, e lá eu não faço a cobrança do IPTU, porque eu entendo, na minha opinião particular, que eu não devo repassar isso para o meu inquilino. Mas 95% ou 99% das pessoas, dos contratos, impõem essa cobrança. E aí é mais uma questão da legislação municipal, porque ele está usufruindo, muitas vezes, o IPTU, ele está em torno ali, é uma cobrança do imóvel local dentro do município, que vai atender às necessidades do município. E quem que está usando ali? É o próprio inquilino. Muitas vezes, se você tem uma locação de um imóvel no interior de São Paulo ou em outro estado, o imóvel ele é seu, mas quem está usufruindo ali é o próprio inquilino. Então, é uma questão muito discutível, porém, o que está no contrato tem que se cumprir e aí faz lei entre as partes. Marcelo Valadão, pergunta para o doutor? Muito bem. Olha, Demerval, eu nunca morei em condomínio, em prédio, né? Sempre morei em casa, mas eu queria perguntar para o doutor, a gente vê aí, né, em alguns programas de televisão, não sei se aqui na TV Cinec tem também, da mediação dos conflitos entre as pessoas que moram nos condomínios. Eu queria perguntar para o doutor qual o maior desafio do síndico em relação a isso, a boa convivência entre as pessoas que moram lá no mesmo condomínio, se tem muito problema ali, como é que está o relacionamento das pessoas, o bom senso impera ou, às vezes, o síndico tem que ir lá conversar e mediar alguns conflitos? Marcelo, ótima pergunta. Eu acredito que assim é um dos principais desafios do síndico hoje, seja ele síndico morador, seja ele síndico profissional, está exatamente na mediação de conflitos. Você imagina só, nós temos lá 700 unidades, que são 700 famílias vivendo num único espaço e dividindo aquele mesmo local que seria a área comum. Um dos maiores problemas que nós temos dentro de um condomínio hoje é a questão do barulho, que aí entra na questão do bom senso, né? Então, o condomínio existe regras, então você tem lá, a partir das 8 horas até as 22 horas, você, dentro de uma limitação, você pode executar uma obra, fazer um serviço, e aí tem uma tolerância. Isso não significa que a gente pode montar ali uma escola de samba dentro do apartamento, mas a gente tem que ter o bom senso ali de manter um padrão. E o grande problema está após isso, né? Após as 22. Qual que é o limite? Você lavar louça é um limite? Você varrer a casa após o horário que você chega da faculdade, está dentro ou não está dentro? Arrastar um móvel? Então, essas questões entram numa questão aí de um diálogo, de um bom senso. Então, hoje, o síndico ele é um intermediador disso. Ele está ali exatamente para mediar o conflito. E, muitas vezes, é um grande desafio, porque todos entendem que tem razão, né? O morador que está fazendo ali a limpeza da sua casa pós-horário, ele fala, olha, é o único horário que eu tenho para fazer essa limpeza, mas eu não estou incomodando. Mas o outro que está dormindo, que tem que dormir às 9 porque vai acordar às 5 horas da manhã, ele está sendo incomodado. Então, ele acredita que aquilo ultrapassou. E não existe hoje, dentro da legislação, o quanto isso é tolerável ou não. Então, você tem um limite de horário. Porém, dentro desse horário, qual o decibéis? O quanto isso vai incomodar o de baixo ou não? Né? O cachorrinho que está brincando com a bolinha, a criança que tem o velotrol, que está, de repente, ali na sacada brincando, tudo isso são conflitos diários no qual o síndico tem que intermediar. E essa intermediação, ela não pode ser direcionada. Então, a gente trabalha com as regras, trabalha ali com o manual descritivo, com as regras impostas pelo condomínio, e a gente tem que intermediar disso de uma forma que não gere conflito entre as partes. Então, o principal papel do síndico hoje é fazer essa intermediação para que não haja ali, entre as partes, um conflito maior. Então, o que eu peço para que os moradores façam? Olha, teve algum problema com o seu vizinho? Não bata na porta do vizinho. Porque, muitas vezes, você pode encontrar um vizinho que não está legal, que não teve um dia bacana. Traga isso para a administração, e a administração ela vai ter um papel importante nessa interlocução. Porque aí o formato no qual nós vamos chegar até o outro morador é de uma forma não com a ira de quem está sendo incomodado, né? Mas de uma forma de passar o recado para ele
de que aquilo, de uma certa forma, está sendo um incômodo e que a gente precisa intermediar aquilo. Então, hoje, o papel do síndico profissional ou síndico morador é um dos papéis mais importantes dentro de um condomínio, e que isso a gente tem que levar de uma forma harmoniosa para que todos convivam de uma forma boa e siga a vida do dia a dia. Aí, está respondido. Você está acompanhando, você que mora em prédio, né? Presta bem atenção. Hoje, então, o síndico é um administrador de empresa, né? Não é aquele mesmo síndico antigamente, que só resolvia lá as reclamações de moradores através do zelador, que levava para o síndico aquela chateação inteira. Mas hoje não, hoje ele é um administrador de empresa, não é? Exatamente. O condomínio é uma empresa. Ele é uma empresa, né? Existem até projetos de lei para que isso se torne uma legalização como forma de empresa. Mas, de uma certa forma, você tem uma prestação de contas, você tem que prestar conta aos moradores, você tem uma previsão orçamentária, no qual é muito importante para que você gere o condomínio no ano seguinte. Então, toda essa questão é discutida entre o síndico, entre os conselheiros, entre os moradores, que faz com que a gente tenha aí uma administração saudável. E, colocando aí mais essa questão, o síndico, além de ser advogado, ser administrador, ele tem que ser psicólogo, para entender todas essas questões aí e saber lidar com essa situação do dia a dia de uma forma harmoniosa. Eu acho que a palavra X aí é harmonia, é trazer para o condomínio uma forma onde as pessoas se sintam bem, não se sintam ofendidas dentro do seu direito de moradia, do seu direito de ir e vir, com uma forma tranquila de administração. Acho que esse é o melhor caminho para que a gente consiga uma administração saudável. Tempos modernos, como também a questão do RH. Há alguns anos atrás, o RH fechava lá a folha de pagamento e estava resolvido aí. Hoje, o RH é um gestor, também ele é um gestor, também ele é um psicólogo, também ele é um administrador. Nós temos aí comercial, nós vamos comercial, então, e a gente volta já daqui a pouquinho aqui com a entrevista do doutor Luiz Jerônimo, advogado, síndico de um condomínio que é maior do que alguma... Tem cidade do interior que tem 5 mil habitantes, viu? Tem cidade do interior de São Paulo, do Nordeste também, esse país inteiro, com 5 mil habitantes. Um condomínio desse tamanho, dessa envergadura, ele tem aí cerca de 4, 5 mil habitantes também, então ele é maior do que certas cidades aí do interior. Vamos aí ao comercial, eu volto na sequência, continue escrevendo aqui no canal da Sinec e no meu canal, o Demerval Show, aí do YouTube. Tudo bem? Volto já. Seja muito bem-vindo à NOP Odontologia. Eu sou o Dr. Ronaldo Dias, eu sou o dentista responsável aqui pela NOP. A NOP é uma clínica multidisciplinar com mais de 20 profissionais das mais diversas especialidades. A NOP, ela tem na sua estrutura um laboratório de prótese, são 12 consultórios, um centro radiológico aqui do nosso lado. Aqui você vai ter todo o conforto no seu atendimento. Venha nos conhecer, são mais de 30 anos de existência aqui em Taboão da Serra. Qualidade, segurança e garantia nos seus serviços. Estamos bem em frente à padaria Varandas, em cima da farmácia Ultra Farma, aqui na região do Jardim Clementino. Agende agora, nós estamos aguardando você. A nossa equipe te espera de braços abertos. NOP, certeza de um sorriso, muito mais seguro para você. Voltamos aqui, estamos aqui conversando, falando aqui das coisas do passado, do presente e do futuro. Doutor, Taboão da Serra é um município aqui na Grande São Paulo. Tem quantos mil habitantes o Taboão da Serra e qual o tamanho, a área do Taboão da Serra? Taboão da Serra, hoje, ele possui, em média, 280 mil habitantes. Em breve, rapidinho, a gente vai chegar a 300 mil habitantes. É uma cidade, apesar de pequena, 20 quilômetros quadrados, é muito pequena. É a cidade com maior densidade demográfica do Brasil.
Nós temos lá é um formigueiro de gente. Na verdade, não existe espaço hoje para a construção dentro de Taboão da Serra. Nós temos dentro da cidade grandes centros comerciais, edificações na beira ali da Regis Bittencourt e nos grandes centros de Taboão da Serra. Então, é uma cidade hoje que está voltada muito para a edificação e que há poucos anos, na década de 90, anos 2000, era considerada uma cidade dormitório. Mas hoje é uma cidade que tem vida própria e dentro do eixo ali entre Taboão, Imbu e Itapecerica, hoje é considerada uma das maiores cidades da nossa região. Então, uma cidade que está muito em ascensão e faz divisa com São Paulo, capital, que aí a gente não precisa nem falar que é a maior cidade do Brasil. Né? Essa ideia de sair candidato, a vereador, como que surgiu essa ideia de sair candidato a vereador? Então, meu irmão, a política, ela sempre, a gente fala que ela está adormecida, né? E há anos eu acompanho a política nacional, a política estadual e a municipal também. Eu estou em Taboão da Serra desde 1989, tinha 12 anos de idade na época e desde lá venho acompanhando aí a evolução da política. E quando recebi o convite para ser síndico e me candidatar no condomínio no qual onde eu estou hoje, e sou morador, que é o condomínio Vertentes, ali acabou despertando algo que estava realmente adormecido. Porque eu vi naquele momento que a política ela faz parte de todo o cotidiano, a gente sair na rua, a gente atravessar um farol, está envolvido com política. Então, as necessidades passaram a surgir com a administração do condomínio, dentro da política interna ali de conflitos, como estava respondendo anteriormente para o Marcelo, e a relação juntamente com a municipalidade, com a prefeitura, através da cobrança de um farol, através da cobrança ali de melhorias para a nossa região. E aí eu passei a entender que, quando a gente quer algo, a gente tem que ir à frente. Então, passei a encabeçar isso de uma forma direcionada. Passei a ir atrás e me envolver diretamente com a questão política e pedidos e soluções de problemas. Então, essa questão de quem não gosta de política, né? A gente ouve muito falar disso, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E essa necessidade de correr atrás dos nossos objetivos internos e de toda uma região ali onde está o condomínio Vertentes fez com que eu me colocasse à disposição, pela primeira vez em 2020, ao cargo de vereador de Taboão da Serra. Porque somente assim a gente vai conseguir, com ideias e com ideais, fazer a diferença dentro do nosso município, dentro do nosso estado e até mesmo dentro do nosso país. Então, hoje, ficar sentado no sofá de casa não faz parte hoje do meu cotidiano. Então, eu tenho em busca ideais, tenho em busca melhorias para o município de Taboão da Serra, e que eu vou buscar, Demerval, não falaria para você assim, não é algo que a gente tem ideias mirabolantes, não é isso, não é buscar aquilo que está dando certo dentro de municípios vizinhos, como Barueri, como o próprio Embu das Artes, que está do lado, que teve uma evolução, São Caetano do Sul, até mesmo em Santa Catarina, que tem um prefeito que está revolucionando a cidade lá, fazendo aquilo que é necessário para os munícipes e para o próprio município. Então, em 2020, eu resolvi arregaçar as mangas e falar, eu me coloco à disposição do município para que eu possa, dentro das minhas ideias, dentro da bagagem que eu tenho hoje, dentro de um condomínio que é uma mini-cidade, me colocar à disposição para o município de Taboão da Serra. Marcelo Valadão tem pergunta? Demerval, a minha pergunta anterior foi em relação aos condomínios e os conflitos que acontecem, e na resposta do doutor ele deixou escapar aqui a questão do barulho, que eu imagino que seja aí, se não o pior, o número 1, né, está ali entre os primeiros. Taboão da Serra, como ele disse, essa densidade demográfica gigantesca, e eu gostaria de perguntar para o doutor
Qual os maiores ou o maior desafio da cidade aí para o próximo prefeito e para os próximos vereadores? Muito bem, Marcelo. Hoje, Taboão da Serra, ele está hoje em evidência, infelizmente, nas redes sociais, até mesmo nos grandes veículos de comunicação, como uma das cidades mais violentas aí da Grande São Paulo. Ela ocupa o 5º lugar no ranking de cidades mais violentas, entre furtos e roubos, né? Recentemente, tivemos aí matérias falando de alunos sendo assaltados na porta da escola. Tivemos aí, recentemente, o abandono das câmeras que faziam monitoramento dentro da cidade, que acabou alavancando aí um índice de criminalidade dentro da cidade enorme. Então, nós precisamos hoje de políticas públicas voltadas para a segurança pública. Inclusive, estive no gabinete do deputado Olim para pedir apoio hoje dos deputados para que tragam aí emendas, para que tenham uma visão hoje para o município de Taboão da Serra, para que possam nos ajudar. Tenho contato, já estive lá algumas vezes com a própria secretária de Segurança Pública, pedindo esse apoio. Tive também com o capitão da Polícia Militar, capitão Caio, no qual me recebeu muito bem e colocou à disposição a Polícia Militar para fazer uma ronda ostensiva dentro da região e aumentar esse efetivo. Só que o poder público, muitas vezes, ele é limitado, né, ao executivo ou alguns órgãos que, na verdade, acabam bloqueando isso. E hoje a gente precisa enfatizar hoje em Taboão da Serra a questão da segurança pública, que eu acho que hoje é um dos principais problemas que nós temos lá. Para você ter uma ideia, eu implementei na porta do meu condomínio câmeras inteligentes, que hoje faz um monitoramento de tudo que acontece em volta. Que isso vai nos ajudar hoje, já elucidou alguns crimes dentro da região. Então, hoje, a própria secretária me pediu apoio para elucidar um crime que aconteceu na avenida, se eu tinha as imagens ali para poder ceder para a prefeitura. Então, assim, claro, nós temos que trabalhar em conjunto com o poder público, a iniciativa privada tem que ajudar isso, eu acho que isso é importantíssimo, mas a gente tem que ter políticas públicas voltadas para a questão da segurança. Taboão da Serra, hoje, é uma cidade limítrofe de São Paulo, né? Então, as vias de acesso elas são muito fáceis e muitas vezes o criminoso ele vem de cidades, de bairros vizinhos, comete o crime dentro da cidade e se evade rapidamente, porque hoje nós não temos uma política pública voltada para isso. Hoje, Taboão da Serra, infelizmente, em relação à segurança pública, está defasada. Então, o próximo prefeito ele tem um desafio muito grande em implementar políticas de segurança pública para a cidade de Taboão, além de outras áreas, é claro, mas eu acho que hoje que o grande gargalo ali está voltado para a segurança pública. Desculpa, Demerval, mas à vontade aí. Isso é indignante, né? Nós, como cidadãos, eu acho que isso é uma situação inaceitável. A gente está no século XXI, que está se falando de inteligência artificial, que tem aí todas as tecnologias, e a cidade está desse jeito. Isso não dá para aceitar, né? Eu acho que isso aí precisa ser corrigido, já deveria ter sido corrigido, porque está desde o início desse ano essa situação. É isso mesmo. Nós estamos, para ter uma ideia, Demirval, não existe monitoramento dentro da cidade hoje, e as viaturas da cidade de Taboão da Serra ela não têm comunicação. Então, hoje, a Guarda Municipal, com todo o respeito que tem por mim, e eu acho por você também, Marcelo, que é conhecedor, conhece a cidade. São os heróis que estão lá. Então, a linha de frente que se comunicam hoje através de um celular, porque o rádio comunicador não funciona. Então, assim, como deixar chegar em um ponto desse e não implementar um controle emergencial, que faça-se uma licitação anterior, uma preocupação. Então, o próximo prefeito ele tem esse desafio. E uma das minhas bandeiras hoje, como pré-candidato, é exatamente a questão da segurança pública, Demerval, porque é um gargalo dentro da cidade de Taboão da Serra. Eu, como milito, principalmente dentro dos condomínios, a gente sabe a grande dificuldade que é,
entrar e sair da cidade e não ter esse respaldo. Taboão da Serra virou, você para num semáforo, você é assaltado. O cara quebra seu vidro para levar seu celular ou sua aliança. Então, é um absurdo. E, numa dessas, você tem menores cometendo crimes, que estão assim, ansiosos por aquela situação, que pode te dar um tiro. Você pode perder a vida, a sua família perder você por causa de uma aliança. Então, assim, a criminalidade, a gente sabe que ela está numa ascensão no Estado, enfim, infelizmente, isso é um mal que assola aí a nossa população. Mas, se nós não tivermos políticas públicas voltadas para isso, implementar uma ronda ostensiva, bases da Polícia Militar, tanto quanto da Polícia Civil e também da Guarda Municipal, fazendo um trabalho em conjunto, entre todas essas polícias, a gente vai ter um grande problema, porque Taboão da Serra hoje é uma cidade-alvo por estar dentro de uma rota muito próxima. Então, essa é uma das grandes preocupações, é uma das bandeiras que eu levanto hoje, Demerval, dentro do município de Taboão da Serra. Então, estamos conversando aqui com o doutor Luiz Jerônimo, advogado, síndico de um condomínio gigante no Taboão, acompanhando aqui do jornalista Marcelo Valadão também, está nos ajudando aqui hoje. Doutor, Taboão da Serra, nesta eleição, tem alguns pré-candidatos a prefeito. Nós temos aí o prefeito atual, que é o Aprígio que também foi vereador, Aprígio que a sua esposa, se eu não me engano, também a Luísa Aprígio é vereadora. Exatamente, Luzia. Luzia Aprígio é vereadora. E tem também na sua base de apoio aí o deputado Eduardo Nóbrega, né? Exatamente. Então, é um candidato e é um prefeito que não falta apoio para fazer uma boa administração para o cidadão do Taboão que ele merece, porque quando essa base de apoio, você tem um deputado estadual, o deputado estadual tem um poder muito grande, porque tem o poder da caneta e tem o poder de articulação política junto ao governador, de buscar recursos para o município junto ao governador, né? E você tem aí uma vida de vereadores na cidade e uma Câmara de vereadores que eu não sei se a Câmara de Vereadores ela legisla que causa, né? Mas e nós temos um outro candidato, que é o Fernando Fernandes, que já foi prefeito do Taboão, se não estou muito enganado, aí por 16 anos, 8, depois mais 8. Foram 5 mandatos. Então, já tem um período longo aí na administração do Taboão da Serra. E nós temos o outro candidato, que é o engenheiro Daniel, que foi secretário do Taboão da Serra, não me recordo, secretário de Obras. Exatamente. De Obras do Taboão da Serra, na gestão do Fernando Fernandes. Foi, inclusive, o candidato ali naquela eleição, não foi eleito, né? Então, você tem hoje aí esses candidatos do município do Taboão, que tem todos os problemas que se conhece, que se sabe que tem, não é? A pergunta é... Fala, Marcelo. Demerval, só para deixar claro, né, existem mais 2 candidatos, além desses 3 que você citou, que é a Nil Félix, do PSOL, né, e também o Marcos Costa, do Partido Novo. Né, aí são 5 candidatos. Nós temos 5 pré-candidatos a prefeito do Taboão da Serra, né? 2 com experiência já de administração municipal, que é o Aprígio e o Fernando Fernandes, e os outros 2, e os outros, então, sem essa experiência de chefe do poder executivo. A Exato. Pergunta que eu vou te fazer, doutor, tudo isso que se fala da violência, da falta de segurança, né, da falta de infraestrutura no Taboão da Serra, não depõe contra essas últimas gestões? Demerval, é muito claro, muito objetivo. Taboão da Serra, o candidato Fernando Fernandes tem o meu respeito pela gestão, pelas 5 gestões no qual passou pela Prefeitura de Taboão da Serra. Teve a oportunidade, dentro desses 5 mandatos, de executar tudo o que hoje propõe aí em sua pré-campanha. Merece o respeito porque foi
é um candidato que esteve à frente do Executivo, executou algo por Taboão da Serra que não tem como ser esquecido. Porém, muitas questões das infraestruturas, por exemplo, na questão da saúde, o doutor Fernando é médico. Nós não temos um hospital sequer à altura de Taboão da Serra. Um hospital. Nós temos hoje o Antena, no qual recebe uma população de quase 300 mil pessoas. E não tem condições, porque é um hospital sem estrutura e sem condições. Temos a base de apoio, que é o Hospital Akira, é o pronto-socorro do Akira, que é o UPA, inclusive próximo do condomínio Vertentes, também que não tem condições, que serve de apoio hoje para o Hospital Antena. Então, hoje, existe uma necessidade clara de um hospital municipal para Taboão da Serra, no qual não foi visto nem pelo governo Fernando, na época dos 5 mandatos, e muito menos cogitado pelo governo atual, que é o governo Aprígio. Então, se falar hoje de saúde, que é um também dos grandes gargalos de Taboão da Serra, sem pensar no que não foi feito lá atrás, é muito complicado. Então, hoje, eu vejo que o governo Aprígio, ele falando do Aprígio como pessoa, como empresário, ótima pessoa, tem o meu respeito também, senhor Aprígio, pelo que fez pela cidade, pelo crescimento, pela cooperativa no qual administra há anos, que é uma das maiores do mundo. Como empresário, eu não tenho o que falar. Porém, como gestor público, infelizmente, deixou a desejar. Hoje, a rejeição do governo Aprígio ela chega a mais de 60% no município. Então, algo de errado não está certo. Então, nós temos que rever esses conceitos para que a gente possa ter mudanças. Tá? Mudança na gestão, mudança de pessoas, mudança de governo. E eu vejo, hoje, a minha base de apoio hoje é o pré-candidato engenheiro Daniel, que foi secretário de obras também do governo Fernando e executou muito bem o serviço, tanto que Fernando, quando saiu do governo, indicou como candidato a prefeito. Ou seja, o senhor Fernando hoje jamais pode tacar pedra no candidato no qual ele colocou como candidato dele em 2020. Então, não temos o que falar. Engenheiro Daniel recebeu um convite, foi para a Prefeitura do Embu, também como secretário de obras, e quem conheceu o Embu das Artes anos atrás, pode hoje passar pela cidade e ter uma outra visão da cidade. Então, embora ele ainda não tenha sido testado dentro do Executivo, ele demonstra aí, nesse período em que esteve junto aí às duas secretarias, que é um excelente gestor. Então, eu não tenho sombra de dúvidas hoje que o melhor pré-candidato a colocar-se à disposição de Taboão da Serra é o engenheiro Daniel, e que tem o meu apoio, coaduna com todas as informações e com todas as propostas minha como pré-candidato a exercer aí o cargo do Executivo. Inclusive, dentro da segurança pública, que é um dos gargalos, nós temos hoje, inclusive, uma baixa-assinado que está sendo feito para ser encaminhado hoje ao governador Tarcísio, que faz parte do meu partido hoje, né? Nós estamos no Republicanos, o mesmo partido do governador, no qual vou ter a honra de entregá-lo, esse abaixo-assinado, buscando aí mais segurança pública para o nosso município. Dentre outros projetos da saúde, que é a construção do hospital, ocupar melhor uma área no qual foi hoje, dentro de Taboão da Serra, que é o Palácio do Povo, que, na verdade, eu acredito que deveria ser ali a construção de um hospital municipal. Eu acho que a necessidade maior dentro do município de Taboão da Serra hoje é a saúde. Então, a prefeitura está lá, bem instalada, eu acho que não deveríamos trocar ali. Então, foi gasto mais de 70 milhões na compra de uma edificação, que é o prédio da Niase, para fazer um Palácio do Povo. Que, assim, com todo o respeito, o povo precisa de saúde, não de uma nova sede de uma prefeitura. Então, temos que rever esse conceito. Temos a questão hoje da municipalização da BR, que está trazendo um prejuízo enorme para a população de Taboão da Serra. A população de Taboão da Serra hoje já sofre com um trânsito imenso
dentro da cidade, porque nós temos uma rodovia que corta o município. E essa rodovia ela está sendo fracionada com semáforos. Projeto de 12 semáforos que vai desde o centro de Taboão até a chegada à divisa com o Embu das Artes. Ou seja, está demonstrado nas últimas semanas que vai virar um caos Taboão da Serra. E esses veículos eles vão buscar refúgios por dentro do município. Ou seja, você vai ter veículos, caminhões, cortando, Marcelo, por dentro da cidade. Então, você imagina, além de você ter esse problema dentro da BR-116, que hoje leva o nome do pai do nosso prefeito, vai ter uma grande problemática na parte interna, que é os veículos e caminhões entrando por dentro da cidade. E aí você imagina, já um caos hoje é você sair de casa para ir para o seu trabalho. E aí você vai ter que enfrentar um trânsito, ida e volta. É um absurdo. Então, eu vejo hoje que todos esses candidatos eles merecem, aí, de novo, todo o meu respeito por aquilo que fizeram pela cidade, porém temos que ter ressalvas. Marcelo Valadão, nós estamos quase chegando no final. Tem alguma pergunta aí? Eu tenho uma só aqui, mas vai aí. Na verdade, mais uma conclusão aqui, e o doutor Luiz pode dar um pitaco aqui, aquilo que nós falávamos no início aqui do programa, né, que a política. Se você não se preocupa com a política, né, você vê, na última eleição, quase metade das pessoas, dos eleitores de Taboão, não foram votar, ou votaram nulo. Brancos e nulos e abstenções, dava para eleger outro prefeito. Então, olha só, talvez esse voto de protesto, não vou votar não, porque é tudo igual. Talvez pode deixar pior do que o que estava, porque é essa situação que está. Exatamente, né? Marcelo. Eu vejo assim, a busca, todos nós buscamos uma renovação, buscamos o novo, a mudança, mas, primeiro, Marcelo, depende da gente. Quando lá atrás eu me identifiquei com a política e falei, vou arregaçar as mangas e eu vou fazer aquilo que os outros não querem fazer, mas eu vou fazer em benefício coletivo, foi pensando nisso. Nós temos que ter representantes, tá? E esses representantes nós temos que confiar, não só porque nós conhecemos, porque ele é bonzinho, porque ele dá um benefício aqui, um ali. Acaba com isso. A nova era, nós temos que ter pessoas que têm conhecimento técnico, que estão preparados para assumir tanto o legislativo como o executivo, que tenham projetos. E não precisa, como falei, Demerval, precisa ser projetos mirabolantes, a gente não precisa ser uma máquina de fabricar projetos. Vamos aqui, ao lado, nós temos aqui tudo pronto. Então, nós temos Curitiba, que tem uma malha viária muito boa, transporte público de primeira, São Caetano, você tem aqui Barueri, que é um exemplo de saúde. Eu me orgulho quando eu vou a Barueri e que eu vejo o atendimento lá, tanto na educação como na saúde. E por que lá deu certo e aqui em Taboão da Serra nós não conseguimos implementar? E eu faço um desafio, Demerval e Marcelo, aos políticos, ao executivo e ao legislativo, principalmente. Nos últimos 4 anos, Marcelo, você consegue me identificar um projeto de lei que seja relevante para o município de Taboão da Serra? Não trocar nome de praça ou nome de avenida. Um projeto relevante que tenha mudado e que seja relevante para o município e para a população. Eu desafio qualquer um dos vereadores a me apresentar isso. Não temos. Doutor, acho que a última pergunta aqui, então, o tempo já está bem, quase chegando no final mesmo. Eu morei em São Lourenço da Serra, que é ali depois de Itapecerica. Morei lá 7 anos em São Lourenço. Pegava aquela rede de Bittencourt todo dia, né, para vir para a Câmara Municipal de São Paulo. Então, você vem ali na Regis, passa o Embu, chegava no Taboão, parava o trânsito ali. Parava ali meia hora, 40 minutos para ultrapassar o centro de Taboão da Serra. Nessa mesma época, eu estava na Rádio Terra M e entrevistei o prefeito de Taboão, naquela época, né,
o doutor Evilá Farias, que não está mais entre a gente, né? E ele me disse que uma solução ali seria construir um pontilhão, como foi feito em Cotia. Cotia, muito bem. Cotia. Porque o cara que vem na Regis Bittencourt para São Paulo passaria direto pelo pontilhão, já caía lá onde é aquele tal de piscinão hoje ali na Francisco Morato, né? E quem ia para o centro de Taboão passava ali no centro do Taboão da Serra, né? Perfeito. Aí eu falei, mas doutor, por que isso não foi feito? Não é possível que construir um pontilhão seja mais caro do que construir uma estação de metrô, né? Não é possível, acredito eu, que uma estação de metrô é bem mais caro, já que essa é a solução. Hoje o prefeito atual, né, não só não construiu o pontilhão e fez o contrário, municipalizou ali a Regis Bittencourt, que aí vem a questão dos semáforos, e todo mundo sabe, onde tem semáforo, tem trânsito, acabou, não é isso, não é segredo, 2 e 2 é 4, nunca vai dar 5. Teve semáforo, tem trânsito, então eu acho que o trânsito do Taboão vai ficar algumas vezes pior do que o que já está. Se o senhor fosse vereador hoje, o senhor é um pré-candidato, não é vereador. Mas se o senhor fosse vereador hoje, o senhor concordaria com a municipalização da Régia ou não? Ou o senhor combateria isso? Ou faria o que os outros parece que fizeram, que foi se omitir a tudo isso? Exatamente. Um exemplo claro, tá? Eu estava debatendo, na verdade, com o pré-candidato engenheiro Daniel, exatamente essa questão de Cotia. Que, assim, quando você passa por ali, vai para Sorocaba e em diante, você passa direto, e eu não vejo ali um trânsito, pelo menos naquele período, naquele perímetro, né? Então, eu acho que é uma solução viável, é um custo alto, porém não é absurdo. A construção, eu como vereador hoje, respondendo a sua pergunta, se estivesse, jamais aprovaria. Porque eu sou morador de Taboão da Serra desde 1989. E eu sei o tanto que a cidade cresceu e a necessidade de circulação ali. Em 89, eu trabalhava no centro de São Paulo também, próximo ali ao Teatro Municipal, e fazia todo aquele trajeto para chegar até lá. E eu sei da grande dificuldade que é da população de Taboão da Serra sair da cidade e se locomover para outros limites ali. Então, a construção de faróis ali, semáforos naquela região, vai trazer um transtorno enorme. Isso é fato. Então, não aprovaria, porque ali já era uma tragédia anunciada. Além de nós termos ali um grande risco das pessoas atravessarem na Regis Bittencourt, fizeram faixas de pedestre ali, e que isso vai causar um transtorno. Nós vamos ter atropelamento, nós vamos ter ali acidentes, porque naquele cruzamento é muito complicado. A sinalização hoje, já com a mudança que houve, ela não está ainda atualizada. Então, você vem numa BR 80, 60 por hora, chega lá, diminuiu o limite, hoje vai virar fábrica de multas ali, porque eles não vão conseguir controlar isso. O morador, ele não tem essa informação. E o principal fator, um dos principais, tá? A municipalização da BR-116 vai trazer um prejuízo enorme para a cidade de Taboão da Serra, porque toda a questão de infraestrutura que era administrada por uma empresa federal, porque era uma rodovia federal, hoje vai passar aos cofres públicos do município. Ou seja, será que temos condições para isso? Será que a previsão ela está prevendo isso? Eu acredito que não. Então, hoje, foi criado-se ali um plano rápido, uma aprovação mais rápida ainda, visando aí somente as eleições de 2024, que, na minha opinião, foi um tiro no pé. Hoje, eu não vejo nenhuma vantagem inteira da forma que está ali, e não aprovaria, jamais. Porque a população pode, inclusive, começar a fazer a seguinte leitura, né? Que onde tem semáforo, tem radar, onde tem radar, tem multa, onde tem semáforo, tem multa, onde tem semáforo, tem acidente, né? Então, pode ser... E aí vem a dúvida, será que a estratégia não foi realmente aumentar
o valor de multa, não aumentar a arrecadação com as multas, e aí sai do bolso do cidadão, que às vezes sai do bolso daquele que tem muito, mas sai do bolso daquele que põe a gasolina no carro para ir trabalhar, porque não tem dinheiro para pôr, para ir voltar, lá ele ganha para colocar para voltar. Esse vai pagar multa. Será que a estratégia não foi essa? A gente encerrando aqui. Alguém vai ter que pagar a conta, Demerval. E com certeza é a população de Taboão da Serra e toda a região, infelizmente. Tá certo, então chegamos aqui ao final, né, André? Chegou ao final aqui e hoje conversamos aqui com o doutor Luiz Jerônimo, advogado, morador do Taboão da Serra, pré-candidato a vereador nessa eleição de 2024, lá no Taboão. O jornalista Marcelo Valadão, um recadinho rapidinho aí e as suas considerações finais rapidinho. Só quero agradecer, Demerval, de ter participado aqui contigo do Demerval Show. Também agradeço aqui a oportunidade de conversar com o Dr. Luiz e quero mandar um abraço aqui, um beijo aí para os meus filhos, o Gabriel, o Rafael e o Micael, e um beijo para minha esposa Daniela, que está lá assistindo também. Se não mandar recadinho para a esposa, nem entra em casa hoje, viu? Ela mora lá na casinha do cachorro, meu amigo. Esposa é complicado, viu? Quero também agradecer aqui o doutor Luiz Jerônimo. E, doutor, só rapidinho, um recado rapidinho, o senhor é pré-candidato, caso o senhor seja candidato, aí tem que passar pela convenção do partido, e o senhor seja eleito vereador de Taboão da Serra, tomara a Deus que sim. O que o cidadão de Taboão pode esperar do senhor na Câmara Municipal de Taboão, rapidinho? Vamos lá, Demerval. O cidadão de Taboão da Serra pode esperar muito trabalho, dedicação em muitos projetos, principalmente a conversa, a abertura do diálogo com a população, que eu acho que é muito importante, né? Porque hoje o vereador é eleito e ele esquece da população que elegeu, e ele não volta para a sua base eleitoral em busca ali de ter um diálogo aberto, de ver as necessidades do município e debater isso com a municipalidade. Eu acho isso um fator muito importante. Isso eu faço constantemente, diariamente, dentro dos condomínios no qual eu administro, e isso é o diferencial de hoje estar, principalmente, praticamente 6 anos dentro de uma gestão vitoriosa, com mais de 94% de aprovação dentro do condomínio. Isso é muito bom. E eu quero levar essa experiência para a população de Taboão da Serra, abrindo esse diálogo com você, população, com você, morador de Taboão da Serra. E você pode ter certeza que hoje pré-candidato, mas se eleito for, estarei fazendo uma das melhores gestões de Taboão da Serra junto com vocês. Isso é o meu compromisso com a população de Taboão da Serra. Agradecendo a todos os convidados, agradecendo a direção da TV Cinec, deixando um recado para você, corra lá no canal do YouTube agora mesmo, faça 2 inscrições, viu? Uma aqui na TV Cinec e outra lá no meu canal Demerval Show. Estou precisando de inscritos, viu? Estou contando com você. Muito obrigado a todos. Que Deus nos proteja. Tchau, tchau.